Dia a todos, quem fala é Pedro Carrais, obrigado pela participação no call de resultados referente ao segundo trimestre do XP Malls. A gente começa a apresentação trazendo um breve resumo dos destaques do segundo trimestre na carta do gestor, no slide 3, e aí começa destacando os efeitos macroeconômicos que trouxeram um pouco mais de otimismo para o mercado no segundo trimestre, com a tramitação da reforma da Previdência na Câmara e agora seguindo para o Senado, onde a gente espera que tenha boas evoluções ao longo do terceiro trimestre. Muito por conta de uma base comparativa fraca no segundo trimestre do ano passado, decorrente principalmente de greves de caminhoneiros e Copa do Mundo, a gente teve um impacto muito positivo nos resultados desse trimestre, também pela base comparativa fraca, mas também na nossa visão, por conta de uma performance crescente que os shoppings do portfólio vem tendo ao longo desse ano, decorrente principalmente do aumento da confiança do consumidor, como eu comentei. Como destaques operacionais, a gente teve um same-store sales no trimestre de 11%, o que foi muito positivo no nosso comparativo aqui com peers da indústria, foi o mais alto e também muito por conta de uma base comparativa fraca, mas que acaba afetando todos os players. No nosso caso específico, tem um impacto no Catarina Fashion Outlet, que acabou sendo um shopping bastante afetado em maio e junho do ano passado, porque como ele fica na beira de uma rodovia, a greve dos caminhoneiros teve um impacto muito negativo para o Catarina Fashion Outlet, portanto a base comparativa dele talvez fosse mais fraca que os demais. As vendas totais cresceram quase 275%, mas muito por conta do expressivo crescimento de portfólio que a gente teve ano contra ano. No segundo trimestre do ano passado, a gente tinha apenas 3 shoppings, e no segundo trimestre desse ano, a gente encerrou o trimestre com 8 shoppings. E quando a gente compara mesma base, a gente teve um crescimento de quase 17%, que também é bastante expressivo. Do ponto de vista de principais realizações do trimestre, a gente finalizou no finalzinho do primeiro trimestre a terceira emissão de cotas do fundo, e com esses recursos a gente anunciou mais 2 aquisições ao longo do segundo trimestre. A gente aumentou a participação no Catarina Fashion Outlet para 49% e 99%, ou seja, foi uma aquisição de 17,99%, que é, na nossa opinião, dos principais outlets do país, se não o principal, e vem tendo um resultado muito forte. E em maio a gente anunciou a aquisição de 15% do Santana Park Shopping. Mais para frente eu vou trazer a linha do tempo do fundo e trago alguns eventos subsequentes. No slide 5 eu trago mais alguns destaques. A gente comentou, o same-store sales do trimestre foi de 11%. O same-store rent, que é o aluguel mesmo às lojas, foi de 9,5%, também um resultado bastante expressivo. Vendas totais, como eu já comentei, crescimento de 274% ano contra ano e em mesma base comparável quase 17%. Vendas por metro quadrado cresceram 24,6% contra o mesmo trimestre do ano anterior. A taxa de ocupação permaneceu em patamar estável e saudável em 97,3%, ou seja, uma vacância de 2,7% no portfólio, e a inadimplência líquida próxima de zero, foi 0,3% no trimestre, fruto aí de uma série de shoppings que vem tendo inadimplência líquida negativa por terem recuperação mais alta que a própria inadimplência. No gráfico à direita, a evolução da BL do fundo. O fundo tem hoje, na verdade, encerrou o trimestre com quase 71 mil metros de ABL. Essa ABL já cresceu um pouquinho nos últimos dias, a gente vai citar no próximo slide eventos subsequentes. E aí, para cada aquisição aqui, a gente teve o incremento correspondente na ABL. No slide 6, o histórico de aquisições, a linha do tempo do fundo e os eventos subsequentes, né? A gente, começando pela linha do tempo, já finalizou 3 emissões de cotas, uma em dezembro de 2017, uma em outubro de 2018 e outra em março de 2019. O fundo encerrou o trimestre com aproximadamente 1 bilhão de patrimônio e valor de mercado, o valor de mercado um pouquinho acima de 1 bilhão e o patrimônio um pouquinho abaixo de 1 bilhão. E com 8 ativos, o Caxias, o Cidade de São Paulo, o Parque Shopping Belém, o Cidade Jardim, Catarina, Bela Vista, Ponta Negra. Em maio, como eu comentei, a gente adquiriu 15% do Santana e em junho a gente aumentou a participação no Catarina. Como eventos subsequentes, a gente, em julho de 2019, iniciou a oferta para a 4ª emissão de cotas, que ainda está em andamento. A gente, infelizmente, não pode responder
quaisquer perguntas acerca dessa emissão, que ainda está em andamento, a previsão de conclusão é na semana que vem. E também como evento subsequente foram duas aquisições, uma está aqui no slide, outra não está, porque foi ontem. Em agosto a gente anunciou a aquisição de 10% do Plaza Sul Shopping, mais um shopping, o quarto shopping em sociedade com a Aliança Sonai, que hoje é a maior administradora de shoppings do país. E ontem a gente anunciou o exercício do direito que a gente tinha, da opção de compra que a gente tinha para comprar 30% do Cidade Jardim Shops, que é o quinto empreendimento em sociedade com a JHSF, e está em obras no bairro dos Jardins, inaugura no segundo trimestre do ano que vem. Para dar continuidade na apresentação, eu vou passar a palavra para o Felipe Teatini. Bom dia a todos. A gente sempre traz um pouco dessa contextualização macroeconômica aqui. Eu acho interessante a gente mencionar principalmente o crescimento que a gente tem visto aqui no Brasil, assim, apesar desse dado um pouquinho ruim do PIB agora no segundo TRI, a gente tem uma perspectiva de crescimento nesse ano, já vai ser o terceiro ano com crescimento. E eu acho que mais interessante ainda que isso, até o que a gente mencionou ali na carta do gestor, que acho que existia uma expectativa boa para o nosso setor de shopping, setor de varejo nesse ano. As vendas vieram, como a gente pôde ver nos nossos indicadores e nos indicadores aí das principais empresas listadas também, e ainda assim uma certa frustração com o crescimento do PIB. Então a gente acho que cria um cenário muito positivo para 2020, 2021 na sequência, que é um crescimento um pouco mais acelerado da atividade como um todo, que sem dúvida nenhuma vai ter um reflexo aqui no varejo, nos shoppings como no geral, no consumo, né? A Selic segue em queda, já bateu 6%, está na mínima histórica. Eu acho que é importante mencionar também que a curva de juros ainda está mais baixo que isso, então fala-se de Selic a 5,5%, 5% ainda no final desse ano, que eu acho que seria muito positivo para o setor de shoppings, para o setor imobiliário como um todo. Passando o slide, a gente mostra aqui a sondagem do consumidor, que segue numa pequena recuperação frente a uma certa queda que teve no primeiro trimestre de 2019, um pouco em função aí de uma frustração com as primeiras medidas do governo, mas o cenário da reforma da Previdência trouxe uma perspectiva um pouco mais positiva. O mesmo vale para a confiança do empresário, que já começa a apontar aí para crescimento, e a gente está bem animado com os próximos meses. Dando sequência no resultado do fundo, aqui no slide 11, a gente tem uma política de fazer uma distribuição máxima possível. A gente vê aí que a gente distribuiu 99% do resultado nos últimos 12 meses, e assim será a toada do fundo, né? Sempre com uma distribuição maior possível do resultado. Dando sequência aqui, a gente mostra no slide 12 um gráfico da história da cota e do retorno total do fundo, na verdade, comparado ao IFIX. Aqui a gente vê que o fundo, desde o início até hoje, entregou um retorno de 21,2% contra um retorno também expressivo do IFIX. Eu acho que isso mostra bem a recuperação do setor imobiliário como um todo e das cotas dos fundos imobiliários aqui no Brasil. O XP-MOL conseguindo aí ter um destaque em relação a isso. Dando sequência aqui, a gente mostra os indicadores operacionais de forma um pouco mais completa. Acho que os destaques que a gente tem aqui, SSS, de fato, 11% de crescimento, Catarina e Ponta Negra com números bem expressivos, a gente pode ver aí nas barrinhas. Do lado do SSR, a gente cresceu 9,5%, isso foi muito alavancado aí pelo Catarina e pelo Caxias, e principalmente com queda de desconto e aluguel variável, né? Acho que a gente tem visto bastante isso no nosso portfólio e nas listadas, nas empresas listadas como um todo. Os descontos estão atingindo níveis que a gente via lá nos melhores anos do setor de shopping, e as vendas contribuindo bastante para uma geração de aluguel variável, o que impactou esse número do SSR, que é o aluguel mesmo à loja. Fluxos crescendo em todos os nossos shoppings, então acho que é um sinal positivo aí também para a indústria, para o nosso portfólio, ver esse crescimento consolidado aí e generalizado. Passando aqui para o próximo slide, o slide 15, a gente mostra as vendas totais, como a gente mudou muito de portfólio ao longo dos últimos 12 meses.
o número comparado, ele cresce muito, né, de 2,69 milhões para 1 bi, mas quando a gente coloca esse número gerencial, que é basicamente uma simulação que a gente fez, como se lá no 2T18 a gente tivesse o mesmo portfólio que a gente tem hoje, ainda assim a gente tem crescimento em todas as métricas, em vendas totais, nas vendas por metro quadrado também, que eu acho que é um número que reflete bem a qualidade do portfólio que a gente está trazendo para dentro dos XP Malls. Quando a gente olha aqui a taxa de ocupação, uma taxa de ocupação muito saudável também, de 97,3%, vindo aí de uma taxa que já era alta, de 96,7% do fundo, mas numa pegada de crescimento, numa tendência de crescimento. Eu acho que o maior destaque, sem dúvida nenhuma, o número da inadimplência. Isso foi uma coisa que a gente pode ver em todas as empresas listadas que divulgaram seus resultados também, números de inadimplência muito saudáveis, que a gente via lá nos anos de 2014, 2013, e no caso aqui do XP Malls não foi diferente, a gente fechou o trimestre com uma inadimplência de 0,3%, ajudada, sem dúvida nenhuma, por uma recuperação de inadimplência do Cidade de São Paulo e do Catarina Fashion Outlet. Passando aqui o slide, dando sequência, a gente mostra no slide 17 um pouco da performance da cota. A gente gosta de chamar atenção primeiro acho que o Carraj já comentou um pouco mais cedo, o XP Malls assumiu um protagonismo aí na indústria nos últimos meses, principalmente depois que a gente liquidou a nossa terceira oferta em março. No segundo trimestre, o XP Malls já foi o quarto fundo imobiliário da B3 mais líquido, mesmo considerando todos esses leilões que têm sido feitos aí, a gente conseguiu ter um volume muito expressivo. E quando a gente olha especificamente o setor de shopping center, o XP Malls é o fundo mais líquido da B3 já. E nos últimos 2 meses aqui, já do terceiro trimestre, ele provavelmente já está entre o top 3 ou top 2 aí de toda a B3. A cotação do XP Malls teve um crescimento expressivo ao longo desse trimestre, a gente fechou em 110,42, tivemos uma pequena queda aí já na sequência de julho e agosto, mas isso já estabilizando aí conforme a oferta caminha. Aqui, a gente no próximo slide 18, a gente traz a base de cotistas. Eu acho que o mais relevante daqui é chamar atenção para o percentual que a gente tem do nosso passivo em fundos de investimento no geral. São fundos de pensão, fundos de ações, fundos de fundos. Então a gente tem uma gama bem interessante de investidores institucionais que trazem uma robustez, uma qualidade. Eu acho que um valor importante aqui para a gente, que é ter um passivo bastante equilibrado, tanto em pessoas físicas para darem uma liquidez, para darem um volume expressivo para a nossa cota, quanto essa concentração nos institucionais. E a quantidade de cotistas que já está chegou a 64 no final do trimestre, mas já passou de 75 mil agora em agosto e segue num crescimento bem acelerado, não será diferente aí nos próximos meses. O último slide a gente traz uma foto do XP Malls no segundo trimestre. Então aqui a gente não trouxe ainda o Plaza Sul e o Cidade Jardim Shops, que foram essas últimas aquisições que a gente anunciou na sexta passada e ontem. Mas vocês veem aí um pouco do breakdown, tanto em termos de resultado, quanto em termos de administradores e, por fim, a BL, que a gente traz a relevância aí que o Catarina tem para o nosso resultado, Cidade Jardim, são sem dúvida nenhuma os 2 principais shoppings aqui do XP Malls, mas uma pulverização importante, uma concentração relevante no Sudeste e em São Paulo, mas também com uma pulverização importante em diferentes regiões do Brasil aí, que trazem uma capilaridade legal para o XP Malls. Acho que é isso. A gente passa a palavra aqui agora para as perguntas, caso elas existam. Muito obrigado. A gente recebeu algumas perguntas aqui do Thiago e algumas perguntas aqui no webcast. Tá? O Thiago perguntou para a gente sobre quais são os ativos da nova emissão da 476. Eu prefiro não comentar aqui especificamente sobre nada da oferta, porque realmente a gente prefere não falar nada. Aqui temos uma outra pergunta
Vamos lá, dando continuidade. Além dessa, o Thiago também perguntou o sentido de ter um formador de mercado por conta da liquidez que o fundo já tem. A gente entende que o formador de mercado tem outras atribuições além da liquidez. Ele tem também a atribuição de diminuir o delta entre o preço de compra e o preço de venda na tela. Então a gente entende que o formador de mercado agrega ao fundo. A gente obviamente reavalia isso a cada mês, a cada semana. Por hora a gente ainda entende que o formador de mercado agrega não somente para colocar o fundo com a liquidez que ele tem, né? É inegável que a liquidez do fundo aumentou com o início do formador de mercado, mas também lembrando que isso não é o único objetivo do formador de mercado. O Rafael pergunta por que distribuímos 102% no segundo trimestre. A legislação, ela regra que a gente precisa distribuir no mínimo 95% em base semestral, e como a gente fez uma distribuição abaixo dos 100% no primeiro trimestre, a gente pôde distribuir um pouco acima dos 100% no segundo trimestre, ainda assim mantendo em linha com a legislação aplicável. Quanto à pergunta da Maria, ela pergunta quantas aquisições dos shoppings da Ancara aumentará o rendimento por cota. A gente, de novo, não pode comentar nada em relação à oferta, uma oferta restrita. Portanto, a gente não pode comentar nada além daqueles documentos que já são públicos. E o Jefferson também fez uma pergunta, quais as perspectivas de crescimento de vendas com o Shopping Belém, que é o Parque Shopping Belém. O Parque Shopping Belém está passando por uma transformação muito grande. Ele teve realmente um same-store sales bem positivo no segundo trimestre, da ordem de 10%, muito influenciado por uma pequena expansão que a gente fez no shopping no final do ano passado. Essa expansão ela não entra na base de same-store sales, porque essas lojas não existiam ainda no segundo trimestre do ano passado e, portanto, elas não fazem parte da mesma base. Mas foi uma expansão que trouxe um aumento de ancoragem bastante grande, porque a gente trouxe uma faculdade, a gente trouxe uma pós-graduação, a gente trouxe uma academia, que são grandes âncoras que trazem um grande público novo para o shopping, e esse aumento de fluxo culminou com um aumento de vendas do shopping como um todo e, consequentemente, aumentando sempre só sales. Então, a gente tem uma previsão e uma expectativa de que o shopping continue crescendo bastante forte em termos de vendas. O Edilson pergunta por que uma 475 e não uma 400. A gente entende que a diversificação do passivo ela é saudável para o fundo e, portanto, se você pegar o histórico do fundo, a gente fez o IPO com uma 400, fez uma segunda emissão com uma 476, depois fez a terceira emissão com uma 400 e achou que seria bom para o passivo do fundo fazer fazer a quarta emissão sendo uma 476 para que a gente sempre possa ter um passivo combinando PFs e PJs. A Sara do Bradesco pergunta o motivo do aumento do nível de despesas do segundo TRI em relação ao primeiro TRI. Simples, a gente finalizou a terceira emissão de cotas em março e, portanto, houve aumento das despesas proporcionalmente ao aumento do tamanho do fundo. Desculpa, gente, eu emendei aqui na sequência porque surgiram muitas perguntas online. O Reginaldo pergunta se há limite de tamanho. Na verdade, há um limite em regulamento bastante amplo. A gente tem ainda bastante capacidade para crescer. Não é nada que nos gere uma trava no curto prazo. Deixa eu ver outra pergunta. Existe perspectiva de entrada no sul do Brasil? A gente olha todas as regiões do Brasil. A gente não vê nenhuma restrição regional para comprar ativos no Brasil. Então, a gente vê espaço sim para entrar no sul do Brasil. A gente olha oportunidades em diversos aspectos e, portanto, tão logo a gente tenha boas oportunidades no sul do Brasil, a gente vai também avaliar essas oportunidades. Tem uma pergunta do André, dizendo que a participação do Shopping Cidade de São Paulo é 2% do fundo, e pergunta se há algum plano de aumento de participação. A gente tem plano de analisar todo e qualquer aumento de participação. Nesse momento não há nenhum tipo de negociação nesse sentido, mas é um shopping que a gente gosta muito e caso a gente venha a ter oportunidade de crescimento desse shopping, a gente vai avaliar. E por fim, antes de passar a palavra para a moderadora,
A Maria pergunta se já foi concluída a ampliação do Catarina. A resposta é não, a gente sequer começou a ampliação. A gente está em fase final de discussão do business plan com o nosso sócio, que é a JHSF, e tão logo esse business plan da expansão seja aprovado, a gente vai tempestivamente comunicar ao mercado, incluindo o cronograma de obras e o prazo previsto de inauguração. Eu passo a palavra para a moderadora checar se há alguma pergunta pelo telefone. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. E eu gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Malls para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Obrigado mais uma vez pela participação no nosso call de resultados e pelas perguntas. As perguntas são sempre bem-vindas. Lembrando que os nossos canais de RI permanecem integralmente à disposição dos cotistas e investidores em geral para eventuais dúvidas, pelo nosso site ou pelo e-mail ri@xpassets.com.br. A gente permanece à disposição, bastante otimista também com o Brasil nos próximos trimestres e voltamos a nos falar no próximo trimestre. Obrigado e bom dia.